Atos capítulo 10, a partir do versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e, repita comigo, orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta de meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto. Então Pedro teve uma visão. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você, portanto levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Amém, queridos? Ontem eu participei de um treinamento de mais ou menos umas 9 horas. E durante esse treinamento, muitas palavras me impactaram, mas uma delas me inspirou, e em cima dela, meu amigo Júlio, eu preparei essa palavra em cima de algo que Deus falou muito, muito forte ao meu coração. Deus é um Deus que a Bíblia diz que Ele dá vista aos cegos. A Bíblia diz que nós somos chamados para andar por fé e não por vista. Andar por fé é a mesma coisa que andar por visão. O que é visão? Visão é um estado futuro desejável. Visão é uma fotografia de um lugar onde eu desejo chegar. Porém, ainda não é uma realidade. Isso é fé, a certeza daquilo que eu espero, porém eu ainda não vejo. Quem anda por vista, anda pelo que vê. Quem anda por visão, anda pelo que crê. Anda pelo que sonha. Tudo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida, seja como cristão, como profissional, seja ministerial, seja familiar, depende da sua visão. Depende da sua visão. Quem não tem visão não está apenas cego. Quem não tem visão está morto.
Porque quem não tem visão não tem propósito, não sabe onde quer chegar. Quem não tem visão não tem motivo para se levantar naquele dia chuvoso, ou no dia que você não está afim. Sabe, quem não tem visão, ele já não tem sentido para viver. Visão é estado futuro desejável. Todo cristão precisa ser um visionário. Sabe, quem vive por visão não começa pelo começo. Quem vive por visão começa pelo final. Porque primeiro você define onde você quer chegar, depois é que você vai definir como, com quem, por onde. Tem gente que está planejando o como fazer, mas ainda não sabe o que vai fazer. É tipo você pegar um aplicativo do Uber, para você poder colocar o ponto de partida, você já tem que saber onde você quer chegar. Quando você coloca o ponto de partida e onde você quer chegar, ele vai te dar um mapa, ele vai te dar a rota. Então visão é onde você quer chegar. Sabe, e a grande pergunta hoje é: onde você deseja chegar? Qual é a tua visão? Qual é a tua visão para a tua vida espiritual? Qual é a tua visão para a tua vida profissional? Qual é a tua visão para a tua vida ministerial? Qual é a tua visão para a tua família? Onde você quer chegar? Sabe, você precisa de uma visão como cristão, como pai, sabe, como líder, como profissional. Porque quem não tem visão não sabe para onde quer ir. E quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E para quem qualquer lugar serve, qualquer estilo de vida também serve. Se eu não tenho uma visão, se eu não tenho um lugar para chegar, a maneira como eu vou viver a minha vida não importa. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E para quem qualquer lugar serve, qualquer estilo de vida também serve. Agora, quem sabe onde quer chegar, quem tem um alvo, quem tem uma visão, quem tem um estado futuro desejável, quem tem uma fotografia, quem já chegou lá com a mente, sabe aonde quer chegar. Não é qualquer estilo de vida que vai servir, não. Ele sabe que ele tem um caminho para trilhar. Ele sabe que ele tem características que ele precisa desenvolver. Ele sabe que ele tem que ter habilidades, comportamentos, pensamentos, palavras que vão conduzi-lo onde ele quer chegar. Aleluia! Quem tem visão não vive de qualquer jeito. Quem tem visão não gasta o seu tempo com qualquer coisa. Quem tem visão não gasta seu recurso com qualquer coisa. A visão, ela produz paixão. Tanto em nós, como em quem caminha conosco, como em quem está próximo a nós. Você só vai conseguir falar com paixão daquilo pelo qual você é apaixonado. E só há lugar para um amor, para uma paixão na nossa vida, que é o nosso propósito, que é a visão que Deus nos deu. Você percebe quando alguém está falando de algo que ele ama, que ele é apaixonado, porque o olho brilha. Quem tem visão contagia, quem não tem visão contamina. Quem não tem visão não consegue contaminar. Por quê? Porque fala de algo que não está dentro dele. Fala de algo que não acredita. Fala de algo que talvez outro acredita, que viu outro fazendo, que viu outro fazer e dar certo e também quer fazer. Mas quando você fala de algo que foi gerado dentro de você, a maneira como você fala é diferente. E a maneira como você fala contagia. Gera paixão. Algumas pessoas serão adversárias da sua visão, claro. Quando você compartilha a sua visão, tem pessoas que vão te amar por causa da tua visão, e tem pessoas que vão te odiar por causa da tua visão. Porque hoje as pessoas estão tão perdidas, que só em você ser alguém que sabe onde quer chegar, você é tido como arrogante. Só em você saber. Se você disser para alguém assim, ó, eu sei de onde eu saí, onde eu estou e onde eu quero chegar, e o que eu preciso fazer para chegar lá, é só questão de viver o processo. As pessoas acham que você é arrogante. Não. Por que as pessoas acham? Porque o comum é você perguntar para as pessoas: o que você foi chamado para fazer? Não sei. O que você quer ser da vida? Não sei.
Qual é o teu plano para daqui 6 meses? Não sei. Pessoas vão nos amar e pessoas vão nos odiar por causa da nossa visão. Pessoas vão se aproximar e pessoas vão se distanciar por causa da sua visão. Sabe, a nossa visão de excelência atrai pessoas que gostam das coisas feitas com excelência. Por quê? Porque as coisas feitas com excelência exigem compromisso, responsabilidade, seriedade, trabalho, dedicação. Quem não gosta disso não vai caminhar dentro dessa visão. E nós já tivemos vários exemplos durante esses 18 anos, de pessoas que chegam e dizem: pastor, o que me apaixonou, o que me aproximou daqui foi ver que as coisas aqui, tudo é feito com excelência. E já teve pessoas que chegaram e disseram: pastor, nós vamos sair porque vocês estão no caminho certo, mas para nós esse ritmo não dá, porque fazer a coisa bem feita, o preço é bem mais caro. Você vai comprar algo de uma qualidade superior, é mais caro ou é mais barato? É mais caro, querido. A excelência tem um preço diferente. O nível de entrega, de dedicação é diferente. Aquele espetáculo de Natal, você não sabe, 1h da manhã, a galera aqui, sabe, ensaiando, gente com filho aniversariando, filho de 1 ano, aniversário de 1 ano, com filho dormindo no bebê conforto, e o pai aqui ensaiando, azulejo costurando para cima e para baixo, arrumando peça, fazendo. Ninguém sabe o preço que é pago para que as coisas sejam feitas com excelência. E nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Por isso que o pastor Abe Uber diz que a excelência atrai os excelentes e afasta os medíocres. A mediocridade atrai os medíocres e afasta os excelentes. A sua visão vai determinar quem vai andar com você. A sua visão vai determinar, sabe, quem vai caminhar, quem vai se apaixonar pela visão. Sabe, a visão, ela é a fotografia de onde eu desejo chegar. E a nossa missão é o mapa, é o GPS. É aquilo que nós temos que fazer para poder chegar onde nós queremos chegar. É por isso que Deus, Ele mostra o destino, mas não mostra o processo. Porque se Ele revela o processo, a gente não aceita o destino. Ou você acha que se há 18 anos atrás Deus tivesse me mostrado: olha, tu vai para o seminário, quando tu chegar, quer dizer, 18 anos eu estava chegando no seminário, há 18 anos atrás. Quando eu cheguei do seminário, Deus dissesse assim: você vai abrir uma igreja, e você vai passar por isso no primeiro ano, isso no segundo, isso, até chegar com 18 anos de ministério, você vai estar com o ministério desse jeito, mas o processo é esse aqui. Eu dizia: Senhor, que coisa linda, mas eu tenho um amigo meu que eu vou lhe apresentar para o Senhor passar para ele. Porque eu não ia querer viver o processo. É por isso que Deus não mostra o processo, porque se Ele mostrar, a gente desiste. Ele vai revelando o processo durante o processo. É de glória em glória, é de vitória em vitória. Você vai passando de fase e Ele vai mostrando a outra, porque se Ele mostrar todo o processo, a gente desiste. Agora a grande pergunta é: pastor, como me tornar uma pessoa visionária? Eu vou te dar algumas dicas bem práticas hoje, e em seguida nós vamos orar. Primeiro, existem ambientes prósperos para ser um visionário, prósperos para a visão que você precisa frequentar. Quem quer ser um visionário precisa frequentar ambientes próprios para a visão. Primeiro deles, lugar de oração. Diga comigo: sem oração não há visão. Pelo menos visão que venha de Deus. Você pode ter a sua visão, você pode ter visão de qualquer coisa, menos da parte de Deus, se você não tem uma vida de oração. Qual é o teu lugar de oração? Aquela pessoa que diz: ah, Deus ouve oração em qualquer lugar. Não ora em lugar nenhum. Ah, não, Deus ouve em qualquer horário. Qual é o horário que você ora? Ah, não, eu oro em qualquer hora. Não ora em lugar nenhum, não ora hora nenhuma. Se você não é intencional e tem um horário e um lugar de oração, você não tem a vida de oração que alguém que é visionário precisa ter. Frequentar um lugar de oração. Sabe, em Atos 10, esse texto que nós vemos a importância da oração para quem deseja ter visão, para quem deseja ser um visionário. O texto fala de um homem chamado Cornélio, que ele e a sua família, a Bíblia diz que eram tementes a Deus e oravam continuamente. Orava continuamente.
E a Bíblia diz que um belo dia, às 3 da tarde, quando ele estava orando, ele teve uma visão. Ele teve uma visão porque ele estava orando. Se tem vida de oração, tem visão. Se não tem vida de oração, pode até ter vista, mas não tem visão. Se tem vida de oração, consegue enxergar pelos olhos da fé. Se não tem, mal enxerga o que está à frente. E às vezes nem o que está à frente enxerga. Ele tem uma visão porque ele estava orando. Sabe, ainda no mesmo texto, a Bíblia diz que Pedro, ele subiu no terraço para orar. Pedro tinha um lugar de oração. Qual era o lugar de oração de Pedro? Interpretação, gente, aula de português. Interpretação de texto. Pedro subiu no terraço para orar. Qual era o lugar de oração de Pedro? O terraço. Quem nunca fez, gente, aula de interpretação de texto? O terraço. Pedro tinha o seu lugar de oração. E o texto vai dizer no versículo 17... Antes, no versículo 17, dizendo que quando ele está no terraço, no seu lugar de oração, ali ele tem uma visão. Mais uma vez, a visão de Deus é resultado de uma vida de oração, é resultado de quem frequenta um lugar de oração. O versículo 17 diz que Pedro refletia sobre a visão que ele havia tido enquanto orava. Ele ainda estava refletindo. No versículo 19 diz que Pedro ainda estava pensando na visão, quando o Espírito do Senhor falou com ele. Só consegue discernir e ouvir o Espírito quem tem vida de oração. Quem não tem vida de oração, o Espírito até fala, mas ele não ouve. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e Deus fala conosco no nosso espírito. Eu ouço a voz de Deus, querido, mas nunca ouvi audivelmente. Mas eu ouço e eu sei quando é direção de Deus. Eu sei no meu interior, Deus fala no meu espírito. E quando Deus fala no meu espírito, meu amigo, não adianta nem mulher, nem menino, não adianta. Se Deus disser, acabou. Cornélio e Pedro tinham um lugar de oração. Cornélio e Pedro tiveram uma visão. Você consegue responder hoje qual é o teu lugar de oração? Ah, pastor, mas eu sou um empresário. Tua empresa precisa de uma visão. Tua empresa precisa de uma visão de Deus. Teu empreendimento precisa de uma visão de Deus. Tua profissão precisa de uma visão de Deus. Teu casamento, tua família precisa de uma visão de Deus. Tudo isso precisa de uma visão de Deus. E se tudo isso precisa de uma visão de Deus, é sinal que você precisa de um lugar de oração. Pessoas visionárias frequentam ambiente de oração. Tem muita gente que pensa que uma hora de oração é uma hora perdida. Deixa eu te falar uma coisa. Uma hora de oração você acelera anos o teu processo. Uma hora de oração não é hora perdida, é tempo ganho, é tempo de avanço. Sabe, uma hora de oração a tua cabeça explode de ideias. Você sai na frente, você tem insights, como foi o nome do treinamento de ontem. Você tem ideia, você tem visão, Deus te mostra coisas e você sai dali, você começa a colocar em prática. Você ouve o que ninguém ouve. Sabe, Noé, ele tem uma visão de Deus, ele recebe uma direção de Deus para construir a arca. Ninguém mais sabia daquilo, só Noé sabia. E por fazer o que ninguém fez, ele teve um resultado que ninguém teve, que foi a salvação da sua família. Quem ora tem visão de Deus, e quem tem visão sai na frente, e quem sai na frente governa. A história diz que Lutero, quanto mais compromissos ele tinha, mais tempo ele reservava para a sua vida de oração. A gente faz o contrário, né? Quanto mais compromisso a gente tem, mais a gente reduz o nosso tempo de oração. A gente faz exatamente o contrário. Se você deseja ser um visionário, diga comigo, eu preciso ter um lugar de oração. O segundo ambiente próspero que você precisa frequentar, se você quer ser um visionário, é um lugar de inspiração.
Quer ser um visionário? Você precisa frequentar lugares que te inspiram. Esse foi um dos segredos de quando nós começamos a viver o processo de atualização no nosso ministério. Eu chamei minha esposa e meus filhos e falei para eles que a gente precisava sacrificar algumas coisas, porque eu precisava viajar, eu precisava ir atrás de conhecimento, eu precisava ir em igrejas e ministérios, pessoas em lugares que já estavam vivendo aquilo que eu sonhava em viver. Deixa eu dizer uma coisa, você precisa ir em ambientes onde aquilo que você sonha já é uma realidade. E eu comecei a viajar atrás de treinamento, mentoria, visitar igrejas relevantes, sabe, ir em lugares, e estar com pastores que estavam no lugar onde eu desejava chegar. Pessoas e ambientes que me inspiram, sabe, esse foi um dos segredos. Esteja em lugares que te inspiram. Qual é o lugar que te inspira? Qual é a empresa da tua área que te inspira? Qual é o profissional da tua área que te inspira? Qual é o ambiente que te inspira, que você já deveria ter ido lá e não foi? Porque lugares que inspiram nos tornam visionários. Qual a última feira que você foi da área que você atua? Qual a última mentoria? Qual o último treinamento? Qual o último workshop você fez? Sabe, seja online, seja presencial. O que você fez para que você seja inspirado? Qual foi a última viagem que você fez ligada ao teu ramo de atuação? A minha esposa, ela já sabe, ela já desistiu. Ela já desistiu da gente viajar de férias e eu não visitar pelo menos 3 igrejas. Ela já sabe. Ela já desistiu. Ela tentou. Ah, nós estamos de férias. Eu digo, eu sei, mas eu não vou perder a oportunidade. Eu estou de férias numa cidade, eu sei que tem uma igreja relevante, tem uma igreja fazendo um trabalho fantástico, eu não vou lá. Pode chamar o cara do cartório. Quando eu voltar da igreja eu assino. A gente foi para Orlando de férias, a primeira vez que a gente foi para os Estados Unidos. A gente tinha uma semana lá. Eu tirei 2 dias para ficar trancado dentro do auditório com 8.000 líderes, me inspirando, ouvindo mensagem, ouvindo histórias, testemunhos, conhecendo projetos que me inspiravam, a galera toda no parque, e eu sentado aprendendo. Lugares que nos inspiram. Sabe, uma viagem de férias, ela é muito boa, mas ela só vai te dar despesa. Uma viagem de treinamento, uma viagem de capacitação, ela vai te gerar rendimentos que podem pagar centenas de viagens de descanso. É isso que você não entendeu. Quando eu comecei para as viagens de treinamento, eu ia sozinho, vendia objetos pessoais, cortei um monte de benefícios que a gente tinha como família, saía para comer fora todo final de semana, cortamos. Quando eu comecei a levar minha esposa a primeira vez, a gente dividia um prato dos girafas no shopping, porque a gente não tinha dinheiro para comer os 2. E os girafas é bom, é um dos mais baratos. Alguém que é amigo da parte parente aí, pega essa parte e manda para ela, tá? Esse rola aí pelo menos uma janta. A gente dividia um prato nos girafas. E eu lembro que 3 anos depois, eu estava indo para treinamento e para conferência com a minha família toda e comendo nos melhores restaurantes. Sabe por quê? Porque o investimento, lugares que te inspiram, te tornam visionário. E a visão vai te levar a lugares onde nada mais poderia te levar. Ei, Deus trouxe aqui para dizer para você: você nasceu para ser um visionário. Não existe cristão sem visão. Em março não, vou começar agora. Semana que vem, quarta-feira eu viajo para São Paulo, quinta eu prego no Júlio Vertúlio, quinta, sexta e sábado eu fico 3 dias numa imersão, num treinamento, 3 dias em São Paulo, de manhã, de tarde e de noite. Em março eu vou estar na conferência na Hilson, em Buenos Aires, que nós fomos ano passado, só tinha eu e a pastora Ana de brasileiros lá.
Em abril, tem a conferência da Hilson em São Paulo. Nós já temos mais de 20 líderes inscritos, que nós vamos com uma equipe para lá. Para quê? Para inspirar. Respirar o ambiente de quem já está onde a gente gostaria de chegar. Ano passado, nós mandamos 15, se eu não me engano, membros do nosso ministério de louvor. A pastora Ana foi acompanhando, porque meu pai estava doente. Foram para o Rio de Janeiro visitar igrejas que estão onde a gente quer chegar. Fazer o quê, pastor? Se inspirar. Quando eu volto de viagem, o pessoal já sabe, quebra isso, muda aquilo. Ele já sabe que alguma coisa vai mudar. Você precisa estar em lugares que te inspiram, se você quer ser um visionário. O terceiro lugar, você precisa de um lugar de instrução. Onde você vai para aprender? Onde você senta para crescer? Com quem você senta para aprender? Ontem eu fiquei quase 9 horas aprendendo. Próximo final de semana eu vou ficar 3 dias. E querido, nesse universo que a gente vive de tanta informação e pouco conhecimento, porque não confunda informação com conhecimento. Informação qualquer um tem, conhecimento só quem é especialista. Escolha pessoas que te inspiram, porque se você for ouvir todo mundo, você fica louco, você fica maluco, você fica com cabeção desse tamanho e não faz nada. Você só ouve e não pratica. Seleciona, aprende e coloca em prática. Onde são os lugares e quem são as pessoas que você aprende? Sabe, se você deseja ser um visionário, a mesa que você está sentando, você tem que ser o menor. Se você é o maior da mesa que você está, já era para você ter levantado dela há muito tempo, porque você já parou de aprender. O problema é que a gente gosta de estar sentado na mesa onde a gente é o maior, porque satisfaz o nosso ego. Eu preciso de lugares e pessoas com quem eu aprenda. E o treinamento de ontem foi pago. Esse ano eu já comprei uns 3 ou 4 treinamentos em várias áreas. Tem gente que acha alto, uma conferência, um treinamento, R$30 é caro. Se acha alto o preço do conhecimento, experimenta pagar o preço da ignorância. Eu estaria na quadra da escola até hoje, montando e desmontando cadeira, se eu não tivesse decidido pagar o preço do conhecimento. A gente quer o resultado, mas a gente não quer o processo. Agora, a partir do momento que você está disposto a frequentar ambientes que te inspiram, ambientes de oração, ambientes que te inspiram, ambientes que te instruem, porque olha só, gente madura quer instrução. Às vezes tem gente que recebe palavra profética e não acontece nada, e ele acha que o problema está no profeta ou na palavra. Não, é porque a palavra profética, ela ativa a profecia, mas só a instrução vai trazer a sabedoria. E meninos só gostam de profecia, menino não gosta de instrução. Tenta instruir um menino para tu ver, ele não gosta. Ele não gosta de ser ensinado. Agora quem é maduro, ele entende que tanto a profecia quanto a instrução são ferramentas que vão nos levar a viver as promessas e as coisas extraordinárias de Deus na nossa vida. Quando você decide frequentar esses momentos, você precisa estar preparado para uma escolha. Que escolha, pastor? Está disposto a rompimentos. Está disposto a rompimentos. Disposição para rompimentos. Diga comigo, sem rompimento não há crescimento. Só o rompimento vai mudar o teu nível. Se você não decidir romper com algumas coisas na tua vida, você não vai passar de nível. Todos nós, chega um momento da nossa caminhada que nós precisamos romper com algumas coisas, se nós queremos passar de nível, se nós queremos viver coisas ainda maiores. E às vezes não é romper com coisas ruins, às vezes é romper com coisas boas que estão te impedindo de viver coisas ainda melhores. Quem está me entendendo? Sem rompimento não há crescimento.
E uma das coisas que nós precisamos romper se queremos ser um visionário é pensamentos. Romper com pensamentos, você precisa romper com sua maneira de pensar. Caso contrário, você não rompe com a sua maneira de agir. Paulo, ele vai nos dizer que quando ele era menino, ele pensava como menino. Agora que ele é adulto, ele pensa como adulto. Tem gente que não entendeu que o tempo passou, que a idade chegou e continua pensando como menino. Em Romanos, Paulo vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para quê? Sempre dá indicativo de propósito. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele está dizendo? A única maneira de você experimentar o que Deus tem de melhor para você é se você mudar a tua mentalidade. Transforme-se pela renovação da tua mente. Renova teus pensamentos, muda a tua maneira de pensar, muda a mentalidade. Uma outra área que você precisa romper, se você quer ser um visionário, é romper com as palavras. Olha aqui para mim e entenda o que eu vou te dizer. Você caminha na direção daquilo que você fala. As suas palavras, elas têm poder não só sobre os outros, mas muito mais sobre você. Henry Ford, ele disse: se você diz que pode, você está certo. Se você diz que não pode, você também está certo. Você precisa mudar suas palavras. Sabe, quando você muda a sua maneira de pensar, você muda a sua linguagem. Quando você muda a sua linguagem, você muda seu comportamento. Sabe, já é hora, está na hora de mudar esse discurso de vitimismo. Sabe que, porque ninguém me amou, porque ninguém me dá atenção, porque o meu pai, porque minha mãe, porque isso, porque aquilo. Não, chega, eu não posso, eu não consigo. Pois você não percebeu que as tuas palavras é que tem te limitado. Porque aquilo que você fala para você é que dirige a tua vida. Está na hora de você entender que não é sobre você, é sobre o poder dele através de você. E por último, não menos importante, você precisa romper com comportamentos. Quando você frequenta ambientes prósperos, você muda a sua maneira de pensar, você muda suas palavras e, como consequência, você muda o seu comportamento. E quando você muda o teu comportamento, Deus te muda de ambiente. Tem ambientes que Deus quer te colocar, mas você não tem comportamento para estar lá. Porque o talento te faz chegar, mas é o comportamento que vai definir se você vai permanecer ou não. Tem mesas que você só vai acessar se você mudar teu comportamento. Tem ambientes que você só vai acessar se você mudar teu comportamento. Isso é fato, isso é o mundo real. É assim que as coisas funcionam. Mas a gente espiritualiza tudo e acha que só sendo um homem de oração vai resolver tudo. Não, o homem de oração, ele vai nos dar a visão. Mas aí nós precisamos estar dispostos a romper com aquilo que nos impede de viver a visão, de fazer a visão acontecer. Todos nós chegamos num momento que a gente precisa de rompimentos. Precisamos romper com algumas coisas para que possamos ir a outro nível. E hoje eu quero orar por pessoas que reconhecem que precisam romper com algo que está impedindo você de avançar. Pode ser pensamentos, palavras que você fala ou palavras que você ouviu. Pode ser comportamentos, rotinas, eu não sei. O fato é que se você não romper, você não muda de nível. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para você poder experimentar o que Deus tem de melhor para você. É isso que o texto está dizendo. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você hoje à noite. Você que está aqui e diz: eu preciso romper, eu estou lutando com isso.
são pensamentos que me cercam, são palavras, são comportamentos que eu não consigo me livrar. Mas a Bíblia diz que há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Chegou o tempo de romper. Chegou o tempo de romper com tudo aquilo que te impedia de crescer. Chegou o tempo de romper com a mentalidade que te impedia de crescer, com as palavras que te impediam de crescer, com os comportamentos que te impediam de crescer. Chegou o tempo de romper com tudo aquilo que te impedia de amadurecer. Chegou o tempo de romper com tudo aquilo que te impedia de ser feliz na tua família, no teu casamento, de romper com tudo aquilo que traz prejuízo para você, para a tua casa, para a tua vida. Chegou o tempo de romper para você experimentar o melhor de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua empresa. Aleluia! Chegou o tempo de romper. Eu queria que você começasse a orar. Eu queria que você dissesse para Ele em oração: Senhor, a primeira visão que eu quero que o Senhor me dê é qual é a área que eu preciso romper. Onde eu preciso romper? O que está me impedindo de avançar? O que está me impedindo de crescer, de amadurecer, de avançar e de desfrutar do melhor de Deus para mim? Peça para o Espírito Santo, ore, fale com Ele agora. Lembre, ambientes de oração nos dão visão. Então tenha um tempo com Ele agora de intimidade e diga: Senhor, me mostra, me dá visão de onde precisa romper, do que precisa mudar. Primeira coisa é identificar, porque você só muda o que você identifica. Você só rompe com aquilo que você identifica e você reconhece que precisa ser rompido. Peça para o Espírito Santo te mostrar. Fala com Ele. Aleluia. Você decidiu não ficar mais onde você parou. Chegou o tempo de romper, mesmo que seja com coisas boas, para que você possa viver coisas ainda melhores. Você decidiu não mais ficar parado. Oh, lembra de onde você parou. Lembra de onde, o que te parou. Sabe onde, o que está te impedindo de avançar. Queria convidar o pastor Rides aqui. Nós vamos ter um momento profético aqui. O pastor Rides vai orar. Mas eu queria que você que reconhece que tem algo que precisa ser rompido hoje. Nós estamos num ambiente profético. Eu queria que você levantasse as duas mãos com o punho fechado e cruzasse os braços aqui, ó. Como se você tivesse amarrado. Eu queria que de olhos fechados você começasse a enxergar esses laços que te prendem. Peça para o Espírito Santo te mostrar o que tem te prendido, o que tem te impedido de avançar, o que tem te impedido de se tornar o homem ou a mulher que Deus te chamou para ser. Pede para o Espírito Santo te mostrar, identifica o que tem te paralisado. São pensamentos, são palavras, são comportamentos, sabe, são palavras que você fala, ou são palavras que você ouviu. Identifica agora. Ó Espírito Santo, traz revelação agora, traz visão agora. Mostra onde estão as cadeias que precisam ser quebradas. Mostra o que precisa ser mudado. Reconheça diante do Senhor a sua incapacidade de romper. Diga: Senhor, sem ti eu não consigo. Diga para Ele, diga: Senhor, sem ti eu não consigo. Eu sei que eu estou preso, eu sei que está me limitando, mas Senhor, sem ti eu não consigo romper. Nós cremos que há poder no nome de Jesus. E você vai começar a declarar isso através desse louvor. E eu vou contar até 3. Quando eu contar 3, você vai dar o seu grito de liberdade. E você vai dizer: eu sou livre para viver um novo tempo.
Eu sou livre para avançar. Continue ainda com os braços cruzados e comece a declarar a verdade que esse louvor nos traz. Declare. Há poder no nome de Jesus. Tome posse dessa palavra. Creia que há poder no nome dele. Você não pode, mas ele pode. Ele pode mudar a tua história. Ele pode destravar o teu destino nessa noite. Ele pode começar a escrever uma nova história. Oh! Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Queridos, Cadeias quebrar, cadeias quebrar. eu vou contar até 3 agora. E quando eu contar até 3, com a fé que está no seu coração, você vai declarar que essas cadeias estão quebrando agora, estão sendo quebradas. A cadeia de dor, a cadeia de medo, a cadeia de depressão, a cadeia de incredulidade, tudo aquilo que tem afligido a tua alma vai ser quebrado agora. A partir desse momento, os céus vão se abrir sobre a sua vida, e em nome de Jesus, todo o mal que te prendia, toda a cadeia que fazia você sofrer, vai ser quebrado agora. Eu digo 1 no nome do Pai, eu digo 2 no nome do Filho, eu digo 3 em nome do Espírito Santo. Quebrem-se as cadeias agora em nome de Jesus. Dê um grito de liberdade agora. Glorifique a Deus agora, porque as cadeias sobre a sua vida estão se quebrando agora, sobre a sua vida espiritual, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eu declaro agora sendo quebradas em nome de Jesus. No mundo espiritual, cadeias estão caindo por terra em nome de Jesus. Eu declaro a liberdade do céu sobre a sua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Isso. Declare que há poder. Há poder no nome, no sangue de Jesus. No nome, no sangue de Jesus. Para te restaurar, para te levantar, para lavar os seus pecados, para perdoar os seus pecados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos, e depois de ter sido açoitados, maltratados, eles começaram a orar, eles começaram a adorar. Sabe por quê? Porque no momento da dificuldade é que nós temos que orar, é no momento da adversidade que nós temos que orar, é no momento em que as coisas estão difíceis que nós temos que clamar. E a Bíblia diz que quanto mais eles oravam, quanto mais adoravam, as cadeias se quebravam. Então entenda uma coisa: a sua oração, a sua adoração, o seu louvor vão abrir os céus e as cadeias vão se abrir. Deus vai libertar esse teu ente querido, esse teu filho, esse teu marido do vício, das drogas, da bebida. Deus vai quebrar essa cadeia de adultério. Deus vai quebrar essa cadeia de enfermidade. Deus vai quebrar essa cadeia de falência, essa cadeia de bancarrota. Deus vai quebrar, em nome de Jesus.